Não consegue poupar, mas pagar a boleta ele é bom. Qual a vantagem de eu adquirir um consórcio da Ademicon em comparação? 4 categorias de lance diferentes, do qual a equipe vai ajudar esse cliente a ir assimilando. E está crescendo bem, está tendo bastante retorno, bastante brasileiro conseguindo fazer o consórcio no Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Café com Creme da sua imobiliária em Orlando, a Cardosh Realty. Eu sou o Bruno Calheiros. E eu sou o Alan Cardosh. E hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui, o Rodrigo Cartolano e o Eduardo Poggi, executivos da Ademicon, a maior administradora de consórcios do Brasil. Eles vão trazer muitos insights valiosos, informações importantíssimas. Vai ser um prazer trocar essa ideia com eles, não é mesmo, Alan? Sim, vai ser impressionante. Eles vão trazer muita informação, como o Bruno está mencionando, que vai ajudar muita gente no Brasil que está interessado em investir aqui nos Estados Unidos e ainda não tem os fundos, o dinheiro disponível para isso. Exatamente. E por isso eu vou apresentar aqui já para vocês o Rodrigo Cartolano e o Eduardo Poggi, que são esses executivos da Ademicon que nos dão a honra da presença aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito legal tê-los com a gente. Obrigado a você, Bruno. Alan, a gente está bem feliz de estar aqui. É uma honra mesmo a gente poder desenvolver o mercado americano, né? Eu morei aqui com meu pai há um tempo atrás e a gente já via essa necessidade, mesmo que o país seja o país do crédito, né? Exato. A gente sabia que a gente podia ajudar muitas famílias e clientes a poderem realizar esse sonho de estar aqui, comprando aqui. Eu sei que a gente sempre teve muito contato com alguns realtors, né? E mortgage brokers também. E a maior dor que a gente já identificava há muitos anos atrás era aquela famosa frase que espera só um pouquinho que eu preciso vender o meu no Brasil para comprar aqui. Né? Exatamente. Vocês ouvem muito isso. Demais. Né? E aí a gente, conversando com os sócios, né? A Ademicon está no mercado há 33 anos, né? Nasceu no Paraná. É uma família... Meu estado, sou de Curitiba. Então, em Curitiba foi exatamente onde nasceu a Tati. Tatiana, né? Apelidada de Tati, que a gente acaba carinhosamente chamando. Está à frente da empresa, fundou a empresa com o pai dela, com o Raul, né? E acabou que virou uma SA de capital fechado, basicamente fazendo um pouco o que os bancos não faziam, ou seja, né? Vendendo o consórcio, como ela mesma fala, sem enfeitar a noiva. Né? Ou seja, democratizando o crédito, fazendo com que as famílias possam ter acesso a uma linha barata, né? Porque o consórcio tradicionalmente não tem juros, é proibido ter juros. Uma informação importante, já estou aqui pegando e emendando. A casa é sua. Olha lá, hein? A casa é sua. Estou emendando. Fica à vontade. Neto italiano, eu falo a beça. Então né? tem que me cortar aqui, senão eu falo. Mas só para apresentar jogo rápido da empresa, o que a gente identificou foi essa dor das famílias brasileiras de comprar seu primeiro imóvel, comprar sua casa própria no Brasil, e estendemos isso para as famílias que estão vindo para os Estados Unidos já há alguns anos. Né? Então o Elcio e o Eduardo se juntaram a essa expansão que eu acabei encabeçando ali, né? Fazendo a gente trazer a empresa para cá. Dá um pouquinho de trabalho, porque é sempre essa corrida. No começo é assim mesmo, faz parte. Exato. E muitas famílias nos procuram perguntando como que a Ademicon pode ajudar a comprar aqui e os realtors também, né? Então, o que a gente fez nesse tempo todo, diferente dos bancos e diferente de algumas seguradoras também que desenvolvem esse trabalho do consórcio no Brasil? Permitir que o cliente aliene o imóvel dele no Brasil, perfeito? A Ademicon, com o consórcio contemplado, consegue depositar esse dinheiro no Brasil com o intuito da compra aqui no exterior. Bacana. Perfeito? O que é muito legal? Cartolano é o apelido, né? O apelido não, sobrenome, né? Sobrenome. Apelido quando a gente preenche ali o... Isso. Então, o pessoal fala muito assim, Cartolano, como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais suave? É muito simples, né? A Ademicon, ela realmente não se limitou a fazer a compra no Brasil, aliena o imóvel no Brasil, e quando o cliente tem uma necessidade de compra aqui no exterior, mesmo que seja inclusive na própria planta. Isso é muito legal. Que muito brasileiro procura comprar na planta. Perfeito. Como não tem o habite do Brasil aqui, né? Você ainda está construindo o prédio, os bancos eles não permitem você financiar esse tipo de imóvel que ainda está construindo. Então a gente começou a identificar muito isso, para não me alongar muito, e a gente está sendo bem feliz, né? Nesses últimos 2 anos, já virou uma operação bem
grande perante ao que a gente já faz no Brasil, relevante para a Demicon também, e cada vez mais conhecida, né? Então, que bacana. Essa é a forma que a gente chegou nos Estados Unidos para ajudar essa primeira operação. E está crescendo bem, está tendo bastante retorno, bastante brasileiro conseguindo fazer o consórcio no Brasil e trazendo dinheiro para cá para comprar casa ou dar entrada no imóvel. Muito. E financia o restante, sem problema nenhum. Muito. Funcionando bem. Tem uma coisa bacana, assim, tem muita gente que me pergunta, Cartolano, a gente pode fazer o financiamento todo no Brasil pelo consórcio e comprar aqui cash? Pode. Contando com... Vocês precisam de uma coisa no colateral no Brasil para poder fazer isso? Sempre. Então, o que vai acontecer contratou o consórcio, contemplou o consórcio, a Demicon vai fazer uma avaliação, igual tem o Aziz, enfim, vai lá e vai fazer, né, uma avaliação do imóvel no Brasil. Né, vai uma empresa lá fazer a avaliação, não é a Demicon que faz. Perfeito. Dessa avaliação, o que a gente acaba fazendo? Aliena, né, o LIN, que é aqui, então você tem alienação fiduciária no Brasil. Formalizamos a alienação fiduciária, a Demicon vai depositar na conta do cliente no banco que ele trabalha lá. Okay? O câmbio vai ser feito pelo banco de confiança do cliente. Então ele tem acesso ao dinheiro, vocês entregam na conta lá, ele manda para cá, como ele quiser e acabou. Operação final. 100% no Brasil. Então, o que é muito legal? Se a propriedade dele no Brasil comportar a compra de 100% da propriedade com vocês aqui, ele pode ter a dívida em reais, sem juros, e deixar a propriedade quitada aqui. Que até é bom, porque os juros nos Estados Unidos ainda, os juros ainda está razoavelmente barato nos Estados Unidos, em torno de 7,5%. Mas se não conseguir não ter que pagar nada, melhor ainda. Perfeitamente. Que não paga a taxa de cartório, de sobrefinanciamento, só a taxa básica e acabou. Muito legal. Muito legal. Não é à toa que está crescendo. E olha, não é para nossa surpresa, mas só o fato da gente ter anunciado internamente que a gente teria vocês aqui hoje como entrevistados, chegou uma lista de perguntas. Legal. Então isso já mostra o quanto que a Demicon já chega de verdade movimentando esse mercado da corretagem imobiliária aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem muitos investidores e potenciais clientes que estão no Brasil e que até hoje achavam que não dá. Mas com a Demicon, lógico que dá, né? Então a gente não pode perder a oportunidade. E é verdade. Eu queria até trazer já para vocês uma primeira pergunta, que é o seguinte: como a Demicon se diferencia das outras empresas de consórcio do mercado? Legal, essa pergunta é muito boa, apesar de ser extensa. Eu sou suspeito, tá desse lado Como aqui. A gente diz aqui, take your time. Tem tempo, fica tranquilo. Mas vou tentar ser bem objetivo. A primeira informação é que a gente preza muito pelo atendimento. E isso não é balela. Eu explico por quê. Quem é mais antigo de idade aí, não vou entregar aqui quem seja, né? Então é ele vocês aqui, estão com mais cabelo branco que eu, né? Mas, não, eu estou sem cabelo, mas isso é porque eu trabalho com imobiliário e corretagem dos Estados Unidos há 20 anos. Para enganar, mas a idade já chegou já. A minha também. Não, você está bem. O que é muito importante? O atendimento não é só para venda. Certo. É para o pós-venda. Por quê o pós-venda? O consórcio na década de 70, 80 e 90, né? Não excluindo a Demicon, que já seguia nesse procedimento de atendimento, muitas vezes eram vendidos pelo gerente de banco ela abaixo. Tá? Então, muitas vezes... A venda empurrativa. Exatamente. A gente não faz meta, né? Para bater meta. A gente não faz isso. Tá? O que acaba acontecendo a gente tenta identificar qual é a dor do cliente, o que ele está querendo, como é que é o procedimento que ele tem de capacidade de pagamento, se ele tem dinheiro para lance, se ele não tem dinheiro para lance. Então, a gente acompanha a jornada do cliente desde o atendimento inicial até a contemplação, até a liberação, e muitas vezes com vocês aqui, com parceiros importantes nos Estados Unidos, até a efetivação da compra aqui. É o suporte da jornada. Exatamente. Então, a primeira coisa, independente, o pessoal fala muito assim, é mais caro, é mais barato e tal, né? Então, segunda informação, a Demicon ela também não cobra, por exemplo, no imobiliário, uma coisa chamada fundo de reserva, que é muito comum nos consórcios. O que vem a ser o fundo de reserva muito rápido? É um provisionamento que os bancos, por terem muita inadimplência, fazem, ou seja, deixa de contemplar que é a maior dor da compra de um consórcio. Certo. Para poder provisionar um percentual para um eventual problema. Porque eles sabem que a inadimplência da operação deles é muito grande. Perfeito? Inadimplência o pessoal não pagar a cota, não pagar o mensal. O cara faz para ajudar o gerente, depois cancela. Tá? Então, a rede da Demicon hoje são 200 lojas pelo Brasil, né? São 33 anos de equipes treinadas, formadas, acompanhando o cliente. E basicamente, o que a gente faz é não vender nada na reciprocidade. A gente faz a venda consciente, a venda para ajudar o cara a ter a família, a pessoa,
a pessoa a comprar. É por isso que tem tanta opção, né? Que vocês fazem para carro, moto, jet ski, viagem, casamento. Exatamente. O leque é enorme. Até cachorro. Se quiser comprar um cachorro novo, não tem, você pode fazer um consórcio. Quase isso. Caramba. Então, assim, indo direto ao ponto, a gente, de fato, não cobra lá fundo de reserva, uma taxa de adesão, não tem grupos pequenos, a gente tem grupos de até 5 mil cotistas, isso faz a operação ser muito segura. São 200 unidades para acompanhar o cliente, se precisar ir alguma unidade, em qualquer cidade que vocês falarem, a gente vai possivelmente ter uma unidade da Demicon. Que interessante. São 200? Também. São 200 unidades hoje. Bacana. No Brasil, né? 197. Muito encorpado. Bem legal. E... Em parte, o que a gente tenta sempre seguir, como a gente falou, ir melhorando o produto. Né? Os bancos vêm vindo atrás e, às vezes, copiam algumas coisas que a gente faz. Claro. Mas faz parte, né? O que é bom tem que se copiar mesmo. Mas a gente está sempre um passinho à frente. Quando a gente vai olhar a concorrência, a gente acaba não fazendo como eles fazem. Ou seja, não vendemos na reciprocidade, a gente não vende para um cliente, às vezes, que não se encaixa. A gente tenta ser bastante assertivo com relação à expectativa do cliente, né? Porque todo mundo tem a expectativa de fazer um bom investimento aqui dentro. Sim. Mas o que se eu pudesse realmente escolher um item, acho que é a equipe comercial que faz o acompanhamento da jornada inteira. Tá? Obviamente, a gente tem uma taxa muito mais baixa que banco, né? Então a gente também segue para um caminho de dar o melhor para o cliente num prazo mais alongado possível, ou seja, o nosso produto não é um produto de prateleira. Que legal. Isso é bem legal. Não posso contar o nome, mas tem um banco que procurou a gente, a Tati, ela falou isso outro dia, né? O Guilherme, que é vice-presidente da empresa, da companhia também. E foi engraçado que falaram, olha, um baita banco, né? E a gente não se rendeu a esse banco, porque o banco queria fazer um produto de prateleira, né? Então, isso é muito bacana para a gente. Personalizado, cada caso é um caso. Exatamente. O produto de prateleira, a gente passaria a competir com o mesmo produto do banco. E hoje a gente não compete com o banco, né? Eu brinco que o pessoal fala, vai fazer um consórcio? Não, vai fazer o consórcio. Mesmo que a gente seja desse lado daqui um pouco tendencioso, mas tem que ser. Mas tem que ser mesmo. Tem que ser acreditar no produto que você desenvolveu. É importante a gente levar essa informação para os clientes e para as famílias que querem entender um pouco mais do negócio. Não, e parece você está fazendo uma leitura, na verdade, em sequência do que vem por aí, porque a pergunta que eu tenho a seguir, que me foi enviada, foi exatamente qual a vantagem de eu adquirir um consórcio da Demicon em comparação com outras formas de financiamento que estão disponíveis. Pergunta excelente também, direto ao ponto. O financiamento, basicamente, no Brasil, que a gente tem muito comum, é o financiamento imobiliário. Sim. Tabela saque ou tabela price, que é aquela sopa de letrinha que muita gente às vezes não está habituado. 90% dos casos é a tabela saque. O que é a tabela saque? É a tabela de amortização constante. Então tem muito cliente que hoje vai fazer um financiamento e vai ter lá uma parcela de, vou dar um exemplo, R$10.000. Tá? Dentro desses R$10.000, o que o cliente realmente está pagando a dívida dele é muito pouco. Às vezes R$2.000 é o que ele paga da dívida, R$8.000 é juros. Isso é a tabela saque. Tá? Isso é praticado por todos os bancos. Então, o que acaba acontecendo? Além da parcela do banco ser o dobro do financiamento pelo consórcio imobiliário, a gente atinge uma renda familiar maior. Certo. Porque se o cara tem, né, uma família tem uma renda de 15 mil, ele consegue pegar uma parcela de 5 com a gente. Concorda? Ok, um terço. Aperta um pouco, mas consegue. Aqui também é. Aqui é mais ou menos esse cálculo. Exato. Um terço. Agora, 5 mil pela Demicon é R$1 milhão de crédito. Olha que bacana. Olha que bacana. Isso é bem legal. Agora, R$5.000 pelo banco, a grosso modo, em torno de 450 mil de crédito. Nossa, mais que o dobro. Então, nossa, a diferença é grande. Muito diferente. Você consegue fazer... É a operação mais barata. Você consegue fazer atingir mais famílias. Sim. Porque você está dando uma parcela menor. Nossa, bastante. Por que a parcela é menor? Porque não tem fundo de reserva, porque não é um produto de prateleira, porque a gente usa até 240 meses de prazo, né? 220, 240 meses no imobiliário, né? No veículo até 115 meses. Então, quando o prazo é um pouco mais longo, é o que eu chamo de não prateleira. Então, te respondendo, né? Para não me alongar também, o que acaba acontecendo é isso. A gente tem o acompanhamento, tem um produto que não é de prateleira. Se for comparar com financiamento, né? Indo à vaca fria, a gente foge um pouco do financiamento tradicional, né? Em termos de custo, bastante. Agora, tem que ficar sempre com bastante cuidado com relação ao lance, né? O lance é a forma que contempla, fora o sorteio, um consórcio, do qual a equipe vai ajudar. Claro. Eu lembro quando morava no Brasil, eu fiz um consórcio pro meu carro, não tinha toda essa vantagem. Eu já moro aqui há 26 anos, então não tive oportunidade. Apesar de ser Curitiba, nunca tinha ouvido falar quando estava lá, da Demicon.
Então eu fiz um consórcio para pegar um carro da Chevrolet, era um Corsa. E eu lembro que eu fiquei nervoso, porque eu estava entregando o meu outro carro que eu tinha, que a concessionária falou, Alan, preciso que você deixe o carro aqui para a gente poder vender, senão vai cair o valor da oferta que eles já tinham feito. E você precisa dar um jeito de ser contemplado. Eu fui suando frio para dar um lance para ver se eu ganhava. Daí eu dei um lance bem grande. Eu dei o máximo que eu podia dar de lance aquele dia. E até o pessoal atrás de mim, até tinha um senhor com outro senhor, até ouvi ele falando, viu, tá vendo o que acontece? Eu falei, o que eu fiz de errado? Mas deu certo, mas eu sou frio. Então, na hora de pegar uma casa, digamos, ele está usando o dinheiro da casa dele para comprar uma vista aqui. E a consultora liga para o cliente e fala, a casa está pronta, você precisa pagar até esse dia. E não saiu o consórcio dele ainda, ele tem que dar um lance. Como é que ele consegue garantir que ele vai ter esse lance e vai dar certo? Legal. Tem risco? Tem, sempre tem. Tá. O vendedor de consórcio que prometer contemplação, esse cara, eu brinco que a gente vive preso porque ele é proibido por lei prometer contemplação. E como é que funciona? Daí? Tá, vou te explicar. Ok. Ansioso. Tô nervoso. Não percebeu, fique. né? Todo mundo fala isso. Eu fiz um consórcio, um Corsa e tal. Então, assim, como é que funciona? A Demicon tem 4 tipos de lance. 4 categorias de lance diferentes, do qual a equipe, do qual eu elenquei lá no início, vai ajudar esse cliente a ir assimilando, porque ninguém quer dar uma aula de consórcio para um cliente, às vezes leigo. O cara quer comprar a casa dele. Nesses 4 tipos de categorias de lance, quando a administradora abre um grupo dentro do Banco Central, ela vai lá e vai falar qual é a regra daquele grupo, quantos participantes, quantos lances existem. Então a gente vai tentar trabalhar com o melhor lance, não é o maior lance, é o melhor lance. Porque dentro da regra de cada grupo, a equipe treinada vai acabar fazendo o quê? Mostrando para o cliente que muitas vezes ele pode estar contemplando com o menor lance, porque é uma categoria de lance obrigatória. Eu não tive essa opção quando eu fiz pro meu carro. Mas é curioso. Sozinho, abandonado. Porque na cabeça do leigo, o melhor lance é o maior lance. Perfeitamente. Assim, Bruno. O maior lance entra, mas ele vai explicar. O que acaba acontecendo, Bruno, é assim, na hora que você. Na maioria das vezes, a primeira prioridade de uma contemplação qual é? É o sorteado. Sim. Depois qual é? É quem cancelou. Porque na lei antiga, na década de 70, do Corsa, do 80, do 90, você ficava por último para cancelar. Cancelou, você tem todo mês um sorteio para quem cancelou poder receber aquele dinheiro de volta. Depois, qual é a prioridade 1 de lance? Realmente é quem dá o maior lance. E quem é a prioridade 2? É um intermediário, é um lance intermediário. E prioridade 3 é o menor lance. Então tem 3, 4 maneiras de contemplar. Não sabia, achei que só tinha uma. 4 tipos de lance com mais um sorteio. Tá? Entendi. Então isso é muito legal. E a Demicon inovou um pouquinho, então vou aproveitar para dar mais uma claro, falada, por favor. Né? Todos os detalhes. A gente criou uma coisa chamada lance fidelidade. Olha que legal. O lance fidelidade basicamente é para o cliente adimplente por mais de 2 anos. Então esse cara que a gente entende que não é o cara especulador, não é o cara que contempla, depois não contempla, e depois paga, e depois bota em dia, e depois esse tipo de atrapalha muito a operação de uma administradora. Com certeza. Então, quando o cliente, o consorciado, está há 2 anos adimplente, a Demicon criou um 4º tipo de lance, onde é uma prioridade de lance, que a gente chama de lance fidelidade. Carinhosamente fidelidade. Ou seja, é o cliente muito que realmente bacana. é Foi sempre certinho. Bacana. E esse cara vai ter uma prioridade no lance mais baixo, para que você não precise estar com o teu Corsa à disposição e exagerar no lance. Porque quando você exagera no lance, você está aumentando o custo do consórcio, porque todo mundo, né, quem não sabe, né, mas eu não sabia disso. A taxa de administração de um consórcio ela é fixa. Isso tem muito vendedor que não explica também. Tá? Então, quando a taxa é fixa, 1,20 ao ano lá do crédito, se você aumenta muito o lance, você está encarecendo o seu consórcio. Proporcionalmente. Entendi, claro. Tá? Então, e um ponto importante, né, Rodrigo, é que o que prevalece é a proximidade da cota da Loteria Federal. Né? Basicamente, algumas regras que a gente usa com a proximidade da cota, a gente contempla e desempata os lances mais baixos. Que bacana. Isso é legal. Isso é bem legal. É por isso que é mais fácil para que tudo dê certo, digamos isso. Porém, mais trabalhoso, né, Alan? Assim, no final das contas... Mas também, de certa forma, inclusive, a seu favor, isso denota muita transparência. Muito legal. Muito bacana. Nos bancos, Bruno, sabe o que acontece? Não é proximidade, é um sorteio. Pois Por isso que eu falei da área comercial no início. O que hoje tem lá na empresa? Pessoas olhando a sua cota, cara. Não é balela isso. Faz muita diferença. Muito legal, você pode, muito bacana. Se você tem alguém controlando sua cota, pode até não contemplar porque por algum azar que tenha de lance ou porque o lance não foi aceito, alguma coisa. Mas se o cliente está adimplente e tem alguém fazendo o lance dele, vai contemplar.
E o mais legal é ter essas 4 categorias de lance. Muito bacana. Olha quanta informação relevante. Aliás, você que está por aqui recebendo esse conteúdo riquíssimo da Ademicon, não deixa de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com quantos forem necessários aí, porque isso pode ser a solução para muita gente. Se você está pensando se dá, é lógico que dá com a Ademicon. Então, é um prazer ter aqui com a gente o Rodrigo e o Eduardo. Muito bom. Aliás, Rodrigo não, o Cartolano, que já percebi que o pessoal chama de Cartolano. Então, para o mais próximo, Cartola. O Cartola também tá legal. Cartola. Mas muito bacana. Então, não deixa de se inscrever, de compartilhar, de dar o seu like, porque com certeza é um podcast muito rico de informação e que muita gente estava aguardando por ele. Inclusive, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, Cartolano. Vamos lá. Mais umas 10 perguntas. Exatamente. Pelo menos. Vamos lá. Olha só, quais são os principais segmentos atendidos pela Ademicon e quais são as opções de consórcio hoje disponíveis? Muito bacana. A Tati vai ficar feliz se visse essa pergunta e vai chegar nela. Então, vai Tati, chegar, ela vai pra você vai assistir o podcast. Desculpa que é intimidade, Tati, mas essa é pra você. Hashtag Tati Ademicon. Então, com certeza. A gente vai. Com prazer. Vou falar uma curiosidade. Tá. O mercado de consórcio, historicamente, foi de veículo e é de veículo. Sim. Né? Sim. 65% dos consórcios no país, no Brasil, é veículo. Olha, interessante. 92% na Ademicon é imóvel. Olha que bacana. Né? Especialização. Segunda coisa, a Ademicon chamava Ademilar, em Curitiba. Ademilar. Né? Foi feita uma fusão com a Conseg, do qual detinha ali o consórcio Mitsubishi, Suzuki, era uma empresa, era uma administradora muito forte no setor de veículo. E a Ademicon sempre foi muito forte, né? A Ademilar, na época, muito forte. No imobiliário. Então, basicamente, assim, quando virou a Ademicon, a gente passou a ter o veículo, o serviço e o imóvel. Tá? Então, a gente hoje atua nos 3 segmentos. O que é muito bacana no imóvel, principalmente? A gente permite o cara fazer, né, o cliente fazer basicamente a compra aqui fora, fazer uma reforma, fazer uma construção. Eventualmente, tem clientes que acabam alienando um bem para poder comprar outro bem. Sim. Sim. Mais recentemente, a gente fez uma possibilidade do cara poder comprar imóvel de leilão, que é uma coisa legal. Legal. Olha, lá ou aqui? Lá, por enquanto. Aqui daria também. Aqui daria também. Fundos disponíveis, aqui também tem. Mas a gente não fez ainda aqui. No veículo, tem algumas coisas bacanas, que a gente faz o veículo leve, pesado, colheitadeira para o agro. A gente faz, muitas vezes, por exemplo, né, o implemento rodoviário junto com o entre eixos lá, o cavalo, né, que é a parte da frente. Um dia eu falei cavalo, o cara falou, você faz o animal? Eu falei, não faço, cara. O cavalo é a parte da frente do caminhão, do pesado. Sim. Então a gente hoje atua, tá? A gente está entrando muito forte nessa parte do agro, né? A gente tem visitado bastante pessoal em Goiânia, pessoal no interior de São Paulo, né? No Rio tem um pouco também, mas um pouco menos. E muitas vezes o que a gente precisa fazer, a gente acaba se adequando também. Porque quando você vai comprar um consórcio do Corsa, como do Alan, acaba que você tem que comprar o Corsa. Sim. Se você tem um consórcio de veículo e tem basicamente um carro quitado, de repente a gente pode fazer um gravame num carro e estudar se a gente pode, de repente, financiar alguma coisa que não seja um Corsa ou um carro. Então, essa flexibilidade é lógico que a gente tenta ser bem direto com o cliente, né? Quando dá, quando não dá, mas a gente acaba tendo muito isso. E o serviço é muito bacana porque acaba que a gente tem visitado muito cliente aqui em Orlando e em Miami e tem muita gente que vem para estudar, tem muita gente que se planeja para poder fazer algum tipo de movimento desse, visto, por exemplo, né? A gente acabou saindo de um parceiro aqui que faz muito visto. Então, o consórcio de serviço também serve para pequenas coisas, né? Parece, às vezes, bobo, mas não é, né? O consórcio de serviço ajuda muitas pessoas a fazerem esses atingir o sonho, fazer muito bacana. Planejamento financeiro. Exatamente. Pena que eu não conhecia quando estava no Brasil, vim conhecer vocês aqui, mas estou feliz de conhecer. Com certeza, nossa. Ainda tempo. Traz realmente muitas facilidades. Falando em facilidades, quais são hoje os benefícios e facilidades oferecidas pela Ademicon para os clientes que desejam investir aqui na Flórida, especificamente, obviamente, que é o nosso mercado? E qual, por exemplo, seria hoje a documentação exigida por vocês? Legal. Os benefícios, né? Eu acho que a gente tentou, eu principalmente, vou falar por mim, né? Eu falo a gente porque somos uma grande família sem delongas, mas eu sempre tentei trazer para perto especialistas e pessoas que fazem alguma coisa muito melhor que eu faço no setor delas, né? Então, se a gente tem lá uma parceria com uma mortgage broker, a gente pode ajudar esse cara a falar um pouco mais de
financiamento aqui, a gente traz essa pessoa e acaba dentro de casa dando agregando conteúdo para ela. Se vocês, realtors ou, enfim, alguém que esteja na cidade, quer falar de uma região específica, né? A gente foi ontem almoçar no Interpark. Se você está aqui, com certeza você vai conseguir agregar, muitas vezes, a troca. Isso. Então, a gente tenta, dentro do time, que é bem heterogêneo, levar algumas possibilidades. Eu brinco que o brasileiro adora uma galinha morta, né? E outro dia eu fui tentar explicar isso em Nova York para um realtor. Dead chicken. Eu falei dead chicken. Cara, tá brincando. Juro por Deus, cara. Ele riu, né? Ele riu, ele ficou me olhando. Quem tem que pensar se os brasileiros são estranhos mesmo, né? Então, assim, a gente tenta levar... Eles chamam distress property. Tá bom, obrigado. Distress property. Aí, eu tentei explicar... Essa é a expressão correta. Essa é a expressão correta, distress property. Eu tentei explicar para ele, o Charles, o nome dele, e eu tentei explicar, ele ria a beça e ele entendeu depois. Mas, enfim, o que a gente tenta levar para o cliente são algumas informações quentes do que está acontecendo. A gente tenta levar para o cliente a informação mais precisa possível com relação ao tempo de contemplação. A gente não terceiriza esse atendimento, então a gente, né, como veio dessa reunião agora, muitas vezes o parceiro fala assim, você pode treinar alguém meu? Eu falo, não, a gente vai estar lá com você. Eu vou estar aqui. Se ele não tiver, eu vou pegar o avião e vou estar aqui na segunda-feira. Opa, então quer dizer, se o Eduardo, na próxima vez que eu marcar, ele não puder, eu posso ligar para você vem. Gostei. Pega lá, as duas. Ele fez esse mesmo acordo com a turma lá do escritório que a gente fez a parceria. Não, se o Eduardo não estiver aqui na segunda, eu sou meio maluco. Liga que você já viu, né? Eu vou ligar para vocês e falar, não posso. Falei, deixa comigo. Ele bota aquela pressão, que isso não vai acontecer. Eu sou meio maluco, cara. Eu vou estar aqui segunda-feira se você me falar que precisa de mim. Então é assim... a gente tenta levar muito esse atendimento, cara. Porque no final das contas foi o que eu te falei bem no início. Eu sou um defensor disso também, aqui dentro, inclusive. Exato. Sim. E você me fez outra pergunta que me perdoa. Em questão de documentação. Documentação, perfeito. O que a gente tenta fazer? A documentação, que tem muita gente que me pergunta isso, fala assim, vem cá, como é que eu comprovo minha renda? Porque às vezes imigrou e está trabalhando de qualquer coisa que seja que não conseguiu comprovar a renda necessária. É importante a comprovação da renda para a gente ter um cotista saudável, mas a gente tenta ser um pouco mais flexível do que também os bancos são. Né? A gente acaba fazendo, por exemplo, se o cara tem um olerite, mas tem um complemento no Zelle, né? Que é o Zelle. Sim. Então, assim, recebe muito Zelle, ele tem lá 3 meses ou 4 ou 5 meses de extrato. Constância, me ajuda. Né? Constância, né? Me ajuda a poder fazer a defesa, né? Porque a empresa é feita de pessoas por trás, né? É verdade, Então, o que é muito legal na nossa empresa é isso. A gente pode, muitas vezes, fazer uma defesa, falar, olha, esse cliente aqui é um cliente que tem essa renda de aluguel assim, tem uma renda de olerite assado e, eventualmente, enfim, faz algum serviço que recebe por Zelle, mas e que não aparece. Não está no olerite. Entendi. Tudo bem, então ele tem que comprovar para a gente a possibilidade de pagamento daquela parcela. Ou seja, existe a chance de se qualificar? Existe. Sim. O Zelle seria o Pix no Brasil, Pix né? no Que está falando. É possível prever um tempo médio? Existe essa possibilidade? Se eu te perguntar hoje, se eu entrar para a Ademicon hoje, buscando comprar um imóvel, existe um tempo médio de maturação para isso acontecer? 102% das pessoas fazem essa pergunta. Imaginei, porque ela está aqui, tá? 103 hoje comprou. Exatamente. Não foi comigo não, mas eu transmiti. Eu ia fazer uma brincadeira que assim, 12 de 10 pessoas 12 de 10. fazem essa mesma pergunta e eu brinco que tem a resposta certa e tem o que você quer ouvir. Exatamente. Tá? E eu vou fazer as duas respostas aqui hoje. É assim, tem sim como ter previsibilidade. Tá. Essa é a primeira resposta. O que tem, que é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, isso é generalizado. As pessoas normalmente querem sorteio para ontem. Esse é o limite, vai. Estou indo aqui no exagero. Claro. Tá? Então, o que é a operação do consórcio? Em Curitiba, por exemplo, quando eu estive lá 10 anos atrás, eu comecei a perceber que a dificuldade do Rio e São Paulo, e aí, obviamente, eu vou estender aqui nos Estados Unidos, não era do produto, e sim da cultura. Porque culturalmente, na cidade lá, Curitiba, né, parte da minha família está lá, então posso falar um pouco. Curitiba é uma excelente cidade. Perfeitamente. Curitiba, a gente não posso falar mal com minha mulher de lá. Minha mulher foi assim que eu cheguei. Então é assim. Curitibano né? é assim. Ela vai ouvir isso depois e vai falar, Então, assim, o que acaba acontecendo? Na hora que a gente olha a cultura dos estados, são países, entre aspas, diferentes. Né? O Brasil é muito diversificado ali. Então, por que eu estou falando bem devagar isso? Para que a gente possa até deixar claro para quem nos ouve, né? Você pode até olhar para aquela câmera que você está falando com o cliente ali, ó. Com ele ali, né? Exatamente.
Pode falar com o cliente lá, direto. O que é importante, se a pessoa entendeu a regra do consórcio, ele não precisa saber ser um expert no consórcio. Ele precisa entender que se ele quer previsibilidade, ele vai ter que trabalhar com um lance mais alto hoje, que é dia 25. Perfeito? Sim. Por quê? Porque existe toda a dinâmica da proximidade da cota, que o Eduardo trouxe aqui. Existe toda a possibilidade das 4 categorias de lance que eu acabei falando. Sim. Então, que dia é o dia bacana para a gente definir o tamanho do lance e te dar a resposta certa? Um dia depois do sorteio. Porque eu sei se o cara tem a cota, eu sei qual o grupo, eu sei qual é a cota dele, eu sei se está próximo, concorda? Então, assim, num momento que a gente vai fazer um atendimento, 12 de 10 pessoas perguntam para a gente qual é o prazo de maturação, de quê? Né? O consórcio ele é feito para funcionar e ele funciona. Agora, o que 12 pessoas de 10 querem é ser contemplado no sorteio no primeiro mês. Exatamente. E quer atribuir a gente, ou a Ademicon, essa responsabilidade. Eu falo, olha, a gente trabalha beça, mas eu não consigo atribuir essa responsabilidade de você querer especular o lance baixo ou especular o sorteio e ter toda a previsibilidade de maturação que você está pedindo. Para 100% der certo. Aí não dá. Entendeu? Mas é muito mais honesto você dar uma resposta e falar, olha, do que falar a gente trabalha para o sucesso, mas exatamente. Existem variantes uma média de envolvidas. tempo? Sim, comecei o consórcio agora em 3 meses, 6 meses. De você, cara. Porque entenda só o que eu estou te dizendo. Hoje é dia 25. Resolver. Se hoje é dia 25 e você nem tem a carta, imagina que você não é meu cliente. Como que eu vou falar se a tua cota que você nem tem e o sorteio que eu nem sei qual vai ser, se está perto ou distante em agosto? Entendi. Exatamente. Bom que vocês ajudam caso a caso para ir para o caminho certo. Se você está ventando no Nordeste ou Sudoeste, não dá. Agora, se você me falar, Cartola, vamos fazer uma carta aqui. Então, eu brinco, Alan, que assim, a tua responsabilidade, aí eu vou usar você como cobaia de cliente, é pagar em dia. Claro. Estou pagando em dia. Está pagando em dia, a minha responsabilidade é controlar e te falar que lance é mais assertivo. Dia 18. Que aí eu sei qual é a tua carta, e sei qual é a cota sorteada, e sei se você está em dia. Perfeito? Porque tem muito cliente. Eu tenho um grande amigo, só para ilustrar rapidamente, a gente fazer uma meia pausa, senão fica muito sério, né? Isso aqui, né? Só falar de consórcio. Já vou dar uma quebrada nisso. Mas tem um grande amigo que tem, eu não vou falar o nome dele não, senão ele vai ficar bravo comigo, mas ele tem uma loja de bicicleta no Rio, ele vai saber quem é, obviamente. E ele, mês sim, mês não, bota em dia e daqui a pouco não está em dia. Daqui a pouco dá lance. Então, às vezes, ele está há 2 anos, mas fez 12 lances. Entende? Então, assim, ele é um grande amigo que já contemplou algumas vezes, já comprou carro com a gente, trocou de carro 2 vezes, 3 vezes. Tem gente que compra bicicleta na loja dele, inclusive. Com a Ademicon. Exatamente. Olha que bacana. É verdade. Legal. É verdade, porque são bicicletas caras. Sim, claro. As bicicletas no Brasil são carros, né? Tem bicicleta de $15 mil, $20 mil. Né? Isso aqui, né? Se aqui, né? $100 mil reais. No Brasil é 200. 120 mil a bicicleta. Certeza, preço de um carro. Muitas vezes o cliente faz essa operação. Quer dizer, ele consegue alienar o carro dele e a gente ter esse pagamento da bicicleta que não é alienável. Então, assim, ele é um grandíssimo amigo, é um cara que eu adoro e acaba falando isso. Ele, às vezes, faz o lance dele, mas quando a cota está perto, e eu fico sabendo que a cota dele está perto dia 18, eu sou o primeiro a ligar para ele e falar, a tua cota seria contemplada, ele fica louco comigo. Mas é isso, Alan, se você está em dia, é o primeiro passo para a gente poder ter a assertividade a nosso favor. Então teria que começar a fazer o pagamento em dia, daí começar a fazer um planejamento, fica mais fácil de entender como vai acontecer e quando vai acontecer. Exatamente, isso se você não quiser recorrer ao lance mais alto. Porque no seria a pior, melhor hipótese se tiver com pressa. Se tiver com pressa, é a única alternativa para você fazer com a velocidade que você deseja. É importante sempre lembrar isso, né? Se vai atender o cara no dia 25, a única alternativa é dia 25, porque se a cota estiver perto no dia 19, a melhor alternativa é o lance mais baixo. Então não passa a ser só a única alternativa. Você passa Olha que interessante. Caramba. Nossa. Acho que eu tenho que ir pro Rio ficar lá umas 2 semanas, fazer uma imersão. Só para fazer uma imersão. Desculpa, fazer uma imersão. Eu venho aqui. Não, e é bacana para você que está nos acompanhando aqui. Gente, quanto conhecimento, quanta desmistificação do consórcio que vocês estão trazendo aqui para gente. Muito bacana, de coração, muito bacana mesmo. Sim. E até pegando um gancho do que você falou, Cartola, agora já virou Cartola. Ô, Cartola, você falou que vamos dar uma quebrada para não ficar só consórcio. Exato. E assim, nessa quebrada a gente sempre convida vocês a tomar um café, que você sabe que aqui o café é com creme, né? Café aqui é Cardoso Real Estate Mind, café sempre com creme.
Mas eu queria fazer um intervalinho no consórcio e entender quem é o Cartola, quem é o Pós, quem é o Cartola, da onde que veio o Cartola, qual o seu hobby, estrutura familiar, como é que você chegou na Ademicon. Conta rapidamente essa história aí. Eu sei que o tempo a gente está apertado, mas eu gosto muito de saber quem são as pessoas, porque as empresas são pessoas. Não tem a menor dúvida, cara. Nossa empresa, vou voltar a falar da Tati aqui, porque é uma grande amiga e líder, né? Acho que ela faz ali, o que a gente faz lá realmente é incrível. O Cartola nasceu no Rio. Meus pais, basicamente, a gente passou a vida inteira no Rio e a gente... Nossa, é difícil até falar, né? É uma história, passa um livro na cabeça, assim, bem rápido, né? Mas eu vou tentar resumir. Basicamente assim, ó, eu me formei em administração pela PUC. Meu pai faleceu muito cedo, então, quando ele faleceu, eu fui fazer um mestrado fora, né, na França. Me formei lá fora também. E, basicamente, quando eu me formei, eu tinha um sonho de ir para banco. Eu achava... Meu pai tinha um restaurante na década de 90 no centro da cidade do Rio. E eu via algumas figuras... Posso perguntar o nome? Palazotto. Palazotto. Você lembra do Palazotto? Ele conhece tudo. Falou de Rio de trabalhei Janeiro, na 13 de maio, pô. Olha, na década de final de 80. Então frequentou muito ali. É isso. Não lembro de ter frequentado, mas o nome eu conheço. O Palazotto foi muito conhecido. Muito. Né? Era um restaurante à la carte no centro do Rio. Que Foi onde legal. eu comecei minha vida profissional. Eu comecei com ele com 16 anos. Meu pai se separou da minha mãe muito cedo. Tá. E basicamente, quando eu comecei lá, ele falava assim: eu não quero você aqui, eu quero que você aprenda a administrar o business, o negócio. Então, obviamente, tinha toda a parte de administração. A gente brincava que a IBM vendia computador, a gente vendia macarrão. Né? É isso. Então, acabava que só mudava o produto. E foi uma escola, assim, porque no restaurante me deu toda a base que eu tenho hoje de crédito, de contabilidade, de balanço patrimonial, Legal. enfim, de muita coisa que uma empresa tem por trás. E quando eu voltei, eu realizei meu sonho. Eu vendi o restaurante, né? Meu pai faleceu, ele não me queria lá, eu também já não queria ficar mais lá. E fui para banco. Então, passei minha vida inteira ali, por quase 15 anos, em banco de investimento, né? Financiando grandes empresas. Sempre fiquei no setor de pessoa jurídica, né? A gente fazia muita operação estruturada. Passei 8 anos no Safra, mais 2 anos no Citi, Indusval, Sofisa. No Citi, eu acabei conhecendo a Camila, me casei com ela, ainda estamos casados. Legal, que bom, parabéns. O Citi já era, agora é só... O Citi? O Citi fechou no Brasil, só tem agora... O Citi não fechou, o Citi vendeu a operação de varejo para o Itaú. Eles venderam, sim, mas eles saíram da parte de pessoa física, só está na jurídica agora. Exato. Desculpe te cortar, que você não, falou do Citi, Citi, eu lembrei. Não tem problema nenhuma, mas basicamente o seguinte, o Citi ele vendeu uma parte para o Itaú e ficou com uma outra parte que ainda está lá e voltou a crescer. Tá? Então está lá, muito bom. E quando eu conheci a Camila, basicamente eu estava jantando na minha casa, e essa história é engraçada porque ela é verdadeira, tá? E eu estava com uma operação bem grande para fazer de crédito para um cliente nosso, lá no Safra. E o filho do meio lá da família e o comitê de crédito já estava pedindo para fazer um balanço auditado e não queria fazer aquela operação, aquela regra, aquela dificuldade que é pegar crédito no Brasil, principalmente. Né? Caro e difícil. E eu contei essa história pro irmão dela e para ela, né? Meu cunhado. Nada é perfeito, né? É bom que tá gravando, né? Vai chegar. Tá gravado, hein? A gente não faz corte desse tipo. É então, bom, não, mas ele sabe, eu falo isso pra ele. Eu falo isso pra ele. E basicamente, quando eu contei essa história pra ele, ele falou: olha, a Ademicon faz. Eu falei, cara, que era Ademilar na época. O que é a Ademicon, cara? Aí ele começou a falar e tal, me convidou pra ir em Curitiba e tudo mais. Eu falei, olha, não tem essa linha, né? E começou. Então, minha história, basicamente, quem é o Cartola se junta com a Ademicon nesse meio do caminho, né? Eu tenho 42 anos, me formei em administração, fiz mestrado fora, fui de banco. A Ademicon cruza meu caminho ali em 2016, 2017, mais ou menos. E foi assim que a gente foi desenvolvendo nos últimos 8 anos, mais ou menos, esse caminho de expandir a Ademicon aí pelo Brasil afora e aqui nos Estados Unidos e Portugal também, né? Que a gente acabou indo para Portugal. Olha que legal. Sim. É isso que eu ia perguntar. Não precisa ser Estados Unidos, pode ser qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então, basicamente a operação isso. é aqui, mas pode ser. O dinheiro está lá, você faz onde quiser. Legal. Interessantíssimo. Então foi assim, eu fui 2 dias... Olha, sabe uma coisa, curiosidade, só pra gente voltar a falar um pouquinho disso, senão a gente perde a oportunidade. Eu peguei um avião e fui a Curitiba porque eu não acreditei em nada que o Rodrigo, meu cunhado, falou, né? Quando ele contou essa operação do consórcio. Como todo cunhado, sem nenhuma credibilidade com a gente. Nenhuma credibilidade, Entendi. Né?
Mas eu acabei resolvendo a vida dele, né? Porque hoje em dia eu trabalho por ele e ainda faço a irmã dele feliz. Então, basicamente... Que coisa boa. Então, assim, o que foi legal, quando eu cheguei lá, que eu conheci a Tati e vi como é que a empresa era, basicamente uma empresa muito organizada, né? Quase que muito parecida com um banco, né? Tá. Com tesouraria, com jurídico, com comitê de crédito, enfim. Muito estruturado, um quarteirão inteiro no Batel. Eles são Batel. É Batel, legal. Né? 7 de setembro. E aí foi isso, eles falaram, pede demissão. Eu falei, eu não, como pede demissão? Eu tenho a carreira aqui, salário, né, carro do banco, luva. Então é isso, hoje a gente segue no Rio, né? Meu CEP ainda é Rio, mas a gente tem uma operação bem bacana em São Paulo. O Avelino hoje é meu sócio, então a gente fica, né, nessa Curitiba, Rio, São Paulo, e aqui nos Estados Unidos o Elcio me ajuda muito com o Eduardo, né, nas cidades que a gente também não consegue estar em todos os lugares. E esse é o Cartola. Edu, fala um pouquinho de você, que eu já falei um monte. Só finalizando. Olha a sua vez agora, conte tudo. Sempre, como você é expert no assunto, eu deixo mais à vontade de você tomar as rédeas aí. E o Eduardo? Bom, o Eduardo, sou formado em administração também pelo BMEC, nasci no Rio de Janeiro. Comecei minha carreira também no mercado financeiro, trabalhei na Turim. Depois eu tive minha própria agente autônomo de investimento. A gente era afiliado ao Banco Prosper, né, que depois fechou. E aí depois um amigo próximo me chamou para tocar uma operação que eles estavam montando um fundo particular para gerir restaurantes, também fui para o mundo dos restaurantes. E a gente chegou a ter um restaurante famoso, Du, na Barra, talvez vocês conheçam. De nome. Era o nosso principal. A ideia inicial era a gente fazer 10 restaurantes para depois vender, mas infelizmente a crise chegou no Rio de Janeiro pós-Copa do Mundo e potencializou pós-Olimpíada. Sim. E aí a gente viu que não estava caminhando como a gente gostaria e a decisão de todos foi desfazer aos poucos os restaurantes. Nesse meio do caminho minha mãe faleceu, que era o que me prendia muito no Brasil, e a minha esposa é americana, né? Morava no Brasil, sempre nasceu no Brasil e morou a vida inteira no Brasil, mas a mãe é americana, então ela era cidadã americana. E já trabalhava no Brasil linkada à Disney. E aí a diretora da Disney de PR adorava minha esposa. Não, você tem que vir para cá e tal, e ela conseguiu convencer minha esposa de fazer o movimento. E aí a gente, conversando internamente, achou, né, eu vendo os restaurantes não caminhando como a gente gostaria. Não, Manu, acho que é o momento. Minha mãe faleceu, eu falei, é o momento de a gente fazer essa imigração para os Estados Unidos. Foi a melhor decisão que a gente tomou. Que bom. Minha esposa acelerou na Disney, hoje ela tem um cargo grande na empresa. Que legal. Está super feliz lá. E aqui eu comecei inicialmente, tem um negócio de logística aqui, tá? Desde que eu me mudei eu toco uma operação de logística. Mas desde o começo do ano passado, o Elcio começou a tocar via Cartolano a operação da Demicon. E aí o Elcio lá de Miami, né? Ele, pô, Eduardo, Orlando é um baita mercado. E, cara, precisamos de gente aí, cara. E aí, que você consegue acoplar um pouco do seu horário para a gente ver que a gente consegue fazer um movimento aí, porque tem muito espaço aí em Orlando. Certeza. Ele aos poucos foi me convencendo. E aí cedi a tentação, depois que eu acabei conhecendo mais a operação, vi que é um baita produto. E depois que também eu percebi como o americano trabalha, né? O americano trabalha 100% alavancado, dinheiro, sentado em cima do dinheiro. E o brasileiro é o inverso. Totalmente imobilizado e sem dinheiro nenhum. Eu falei, cara, olha o mercado que a gente tem pra gente atacar, cara. Verdade. Tem pouco brasileiro na Flórida. E até um número que a gente não pode dizer a fonte, mas mais de 3 milhões de brasileiros aqui na Flórida. Na Flórida não, desculpa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só Orlando 300 mil é um número informal que estão colocando. Então é um mercado enorme. Primeira maior cidade fora do Brasil, né? E as pessoas acham que é Massachusetts, mas hoje Flórida é o número 1. Passou. E o legal da Flórida é que você, morando aqui, você pode ir para os Estados Unidos sem precisar de visto. Pois é. Isso é muito legal, cara. Muito bacana, né? Esse é o principal. Isso é uma grande vantagem. É uma vantagem de morar na Flórida, cara. A única coisa que falam é que ele é do Rio, né? Ele veio para cá. Eu também sou, né? Pois é, eu também. Ele assim, cara, que calor é esse? Falei, pois é, isso aqui é como se estivesse em Campo Grande, Bangu, no Rio. Orlando. E olha que eu já trabalhei no praia, né? No clube, no futebol. Já? Então você sofreu com o calor. Nossa senhora, aquilo lá porque o calor lá é mais quente. Com certeza. Mas, pô, para mim é um enorme prazer de verdade conhecer as pessoas por trás dos negócios, porque não existe negócio de sucesso se as pessoas que estão por trás dela não são pessoas assim como vocês, autênticas, que contam aqui como uma coisa transparente. Verdade. Eu acho que isso é muito importante. Isso, com certeza, fez a Demicon chegar onde ela chegou. Com certeza, a Tati, não a conheço, mas... Já de cara, já passei a admirar, mas o grande, talvez, um dos grandes talentos da Tati tenha sido encontrar
pessoas. Sem dúvida. Para poder montar o que montaram hoje. É o discurso dela, né, Cartola? O principal patrimônio da Ademicon é justamente... Mas não tenha dúvida, se não for isso... E assim, para a gente não encerrar sem mais uma pergunta de consórcio, como eu não fiz uma aqui, mas me chamou muita atenção a questão do processo muito personalizado, como você trouxe aqui, que não é aquele produto de prateleira, né? Isso chama sempre muito a atenção da gente, que também prima pelo atendimento ao consumidor, essa coisa toda. Aqui na Cardoche a gente também tem essa preocupação. Como é esse processo, mais uma pergunta recebida de um dos corretores nossos, inclusive, como é o processo de escolha do consórcio mais adequado para cada cliente? Como que passa por um processo para determinar qual consórcio que você vai utilizar, de que forma? Normalmente, vamos dividir ali que tenha clientes com muita pressa e pouca pressa. Isso. Tá? Quando você tem um cliente com muita pressa, a gente tenta ir para grupos de consórcios que já estão em andamento mais maduros. Grupos que já andaram 4, 5 anos. Então, às vezes você pode ter um cancelamento, você pode ter um grupo que reabriu. Esse tipo de grupo é muito importante para o cara que tem, para o cliente que tem, o consorciado que tem pressa. Uhum. De forma bem sucinta. Agora, tem outro tipo de público. Não sei se vocês têm filhos, não? Quantos anos? 2? Eles têm, eu e a esposa... Assim, 10 e 7. 10 e 7. Você pensa assim, Bruno, quantos anos os teus filhos vão poder morar sozinhos? Por via de regra. 10 e 7, você tem que botar no mínimo uns 10 anos a mais no de 10, vai ter 20. E se você botar 10 ou 13 anos a mais no de 7, vai ter 20, concorda? Mais ou menos. Se depender de mim, 30 e 40 anos. Não. Para eles morarem sozinhos. Não, mas sim, com certeza. Assim, se for menina, 60. 60. Não, em torno de 20, isso aí, que você falou mesmo. Você perfeito. Imagina assim, cara, imagina que basicamente a gente está fazendo aqui um planejamento para os teus 2 filhos. Certo. Né? Como é que é o nome deles? Lucas e Gabriela. A gente não teve tempo de perguntar, depois eu quero saber também de toda a tua vida, porque com certeza. Vou contar tudo então. A gente conta depois. Mas como é que é o nome deles? Lucas e Gabriela. Então imagina que o Lucas e a Gabriela, estamos fazendo aqui um planejamento para um primeiro pequeno imóvel para eles daqui a 10 anos. É isso, né? Nossos pais acabam nos ajudando, né? Meu pai está lá em cima, mas me ajudou muito, né? Me deixou, uma ajuda, não me deixou basicamente rico, né? Deu um apartamento e um carro que é uma baita ajuda para a maioria das pessoas. Então você imagina assim, você pegou lá e a gente fez um planejamento para os teus 2 filhos, com 2 cartas de R$500 mil. Ou seja, $100 mil para cada um. Não vai deixar eles ricos, mas de repente é uma ajuda, porque você não sabe como é que daqui a 10 ou 13 anos o mundo vai estar, né? Tomara que a gente esteja muito bem. Então, assim, para esse tipo de público, você concorda que eles não têm pressa at all, como fala aqui, né? Não tem pressa, porque não precisa ser contemplado. Concorda? Concordo. O que precisam esses 2 pais? Ter disciplina de fazer pagar. aquela poupança de pagar. Perfeito. É uma poupança. Mais rápido, né? Já aprendeu aqui. Gostei da ideia da poupança. Bem legal. Então, para que grupo a gente vai direcionar para o Lucas e para a Gabriela? Eu sou horrível para nome. É isso mesmo, tá Perfeito? Certo. Perfeito. Vamos direcionar para um grupo novo. Sim. Por quê, cara? Um grupo novo não tem pressa. Não tem pressa. E é perfeito, porque tem muitos pais que não têm o hábito de, por exemplo, do investimento. Perfeito. De certa forma, você está criando um hábito, uma responsabilidade de investir. Um grande amigo meu fala isso. Uma forma até de defender ele não consegue poupar, mas pagar boleto ele é bom. É exatamente isso. E aí é uma forma de um investimento forçado. Uma bela solução. Muita gente não guarda dinheiro. E você sabe, não consegue, não tem a disciplina. E você sabe que é interessante, assim, eu parei de falar o termo pagar boleto. Cartola. Porque quando você falava assim, eu falava para alguns amigos no Rio que também, enfim, tiveram mais facilidade que eu tive, né? Enfim, acabam herdando às vezes muita coisa. Claro. E às vezes você tem um cara que não tem o hábito de poupar, mas herdou um apartamento muito grande, uma casa muito grande. Então, às vezes está num emprego ganhando não compatível com o que ele mora, imobilizado. Entende? Às vezes o cara tem um imóvel de 5 milhões, mas ganha 150, 200, 250 mil reais por ano. Uhum. Se ele transforma esses 5 em dinheiro e aplica no banco da escolha dele, concorda que ele tem mais renda só de CDI do que ele tem de salário? Óbvio. Uhum. Com certeza, né? E tem muita gente que é assim porque é cultura, não tem certo ou errado, né? Culturalmente. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte: identifica com perguntas abertas para o cliente o que ele quer, se é o carro rápido, se é os 2 filhos menores, ou se é uma compra aqui nos Estados Unidos mais imediata, né? O dólar voltou a andar aí nesses últimos meses. Já então todo mundo sai correndo para querer comprar, né? A gente conhece. Então, assim, e nisso a gente tenta já direcionar, porque é muito difícil explicar para um leigo, às vezes, todas essas diferenças de cada grupo. Imagina que são
sei lá, 50 grupos de consórcio hoje disponíveis. Não vou ficar explicando cada grupo, mas a gente direciona dessa maneira. O cara, né, normalmente a família que tem mais pressa, a família que tem menos pressa, a família que tem capacidade para eventualmente usar o lance embutido, que é uma coisa que a gente não falou muito, mas tem gente que às vezes faz um consórcio até maior do que precisa para poder usar o lance embutido, né? A Demicon ela tem um lance que você não precisa de dinheiro para dar lance. Você pode abater da própria carta. Já está ali. Exatamente. Bacana, Isso legal. é muito legal. Muito bacana. Então, por exemplo, a gente, em vez de fazer um consórcio de R$1 milhão, por exemplo, fizemos um consórcio de R$1,5 milhão, se a pessoa tiver capacidade de pagamento e ela der um lance de 30%, né? 30% de R$1,5 milhão, 500. Né? Então, R$1,5 milhão menos 500, ele tem um líquido depois do lance, concorda? Sim. Só que o mensal dele talvez aumente um pouco, vai aumentar $200, $300, ou, enfim, R$1.000 e poucos reais. Não aumenta muito mensal, mas ele tem a possibilidade de fazer um financiamento um pouquinho maior. Se ele tem um financiamento um pouquinho maior, vem para um imóvel com o realtor dele talvez um pouquinho melhor e por aí vai indo. Ou vai fazer um pouco mais de patrimônio, de repente faz uma reforma na casa e por aí vai. Sim. A própria documentação no Brasil. Excelente a solução. Então, a própria documentação no Brasil, ele também pode usar com o crédito. Tá? Então, é dessa maneira que a gente tenta direcionar grupos mais antigos, intermediários ou mais novos, sempre de acordo com a demanda de cada consorciado. De cada se quiser fazer essa poupança, como é que funciona? Precisa aplicar ou só simplesmente abrir uma conta com a Demicon e começar? Não tem. Porque não tem colateral, não tem nada, né? O cara só vai ficar. Abrir conta com a Demicon porque a Demicon você não precisa. Não é uma conta, não é? Não é uma conta, tá? Okay. É bem importante entender isso. A gente não tem a conta aberta. Você pode ter a conta aberta no seu banco. Tá, então não é. Então é um cadastro. Como é que se chama? Perfeito. Quando a gente contrata o consórcio, Alan, a gente passa a ter a Grupo e Cota e o acesso dele na App Store. Então, quem usa o iPhone vai baixar na App Store o aplicativo. Certo. E quem usa Android vai baixar na interface do Android o aplicativo do Android. Também. Ou pelo laptop vai fazer o acesso pela demicon.com.br e ali mesmo não tem custo para ter esse acesso. Você vai ter acesso ao teu extrato, aos teus lances. Você acompanha. Você acompanha, inclusive, se você quiser fazer teu próprio lance, você pode fazer teu próprio lance. Interessante. Isso é bem legal. Inclusive, ele tem um negócio que eu adoro, que são as assembleias anteriores, que você consegue ver quem foi contemplado. Por quanto de lance foi contemplado. Para começar a ter uma ideia transparente, como funciona. Muito legal. Gostei muito disso. Muito legal. Você consegue ver quantas cotas foram contempladas naquele grupo. Porque não é uma cota só, 2 ou 4. Tem grupos que são 12 cotas contempladas no mês. Então, basicamente, não precisa abrir conta. Não tem nem como abrir conta na Demicon. A Demicon não pega nenhuma aplicação financeira. Tá? Isso é importante. Muito legal. Tudo é feito pela conta da Demicon, na interface da Demicon, ou seja... Né, então, se eu quiser abrir um cadastro amanhã, eu posso? Pode. Você vai comprar o consórcio. Na hora que você comprar teu consórcio com teu CPF, teus dados pessoais, a Demicon vai ter o teu acesso feito pelo teu CPF ou pelo teu CNPJ. Então, não tem custo isso. Basicamente, contratou o consórcio, fez a identificação lá interna do teu primeiro pagamento, vai ser liberado um acesso no teu telefone ou no teu interface do computador. Eu vou pagando todo mês e vou fazendo minha poupança a Demicon. Eu ia falar que eu parei de fazer a fala do pagamento do boleto e o aporte mensal, porque isso, no início, ajudou muito também a gente a mostrar o consórcio de maneira diferente. O pagamento mensal, você fala pagamento, parece despesa, né? E basicamente, se você faz o teu aporte mensal igual, tipo uma previdência, é um investimento. Você muda um pouco a cabeça, né? Totalmente. É que nem eu perder peso ou emagrecendo. É quase isso. Perder não quero perder nada. Nem peso. Todo o peso que eu perdi, eu achei. Então, ele recuperou todo o peso perdido. Eu sempre acho. Nunca perdeu, na verdade. Não, eu nunca perco. Eu estou sempre achando. Mas muito bacana. Eu quero, assim, de verdade, agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Quero convidar mais uma vez todo mundo aqui a compartilhar esse podcast muito enriquecedor, com muita informação. Se inscrever no nosso canal, deixar um like aqui para esse podcast, que eu acho que está realmente assim superando as expectativas. Mais uma vez agradecer ao Cartolano, ao Eduardo Poggi, que são assim pessoas deixar o contato deles muito aqui, bacanas. Né? Vai ficar aqui já todo o contato da Demicon. Eu estou muito impressionado não só com as explicações, mas pela forma transparente como a Demicon demonstra trabalhar. Isso para mim é acima de qualquer coisa, vem a transparência na hora de escolher uma empresa para trabalhar. Então, fiquei muito bem impressionado com a explicação que vocês trouxeram hoje aqui para a gente. E, assim, quero convidar vocês, se tiverem uma mensagem final, por favor, que possam se dirigir diretamente ali ao público, deixar uma mensagem da Demicon para todo mundo, e a gente já vai finalizando por aqui o nosso podcast, o Café com Creme de hoje.
Muito legal. Du, quer fazer uma consideração? Não, posso fazer uma consideração? Primeiro, quando eu te procurei, né, que já tá namorando esse podcast há um tempo, eu falei, pô, uma baita oportunidade do Rodrigo Cartolano, que é um sócio grande do Brasil, tá aqui, que nada melhor do que uma pessoa com mais de 10 anos de experiência para tirar e sanar. Demorou esse podcast, mas valeu a pena. Mas saiu. Feliz de vai ter ter o próximo, aqui. vamos fazer o próximo. E o bacana para o mercado dos Estados Unidos é que é isso, a gente agora está caindo dentro em Orlando. Orlando vai tomar um rumo bem forte. A gente está fazendo várias parcerias. O Cartolano mesmo deve estar aqui praticamente mês sim. E o Elcio, lá de Miami, também, daqui a pouco ele está se mudando para cá, porque está tomando uma robustez que então, tá bem legal. O brasileiro quer comprar um imóvel em Orlando pela Demicon? Dá. Lógico que dá, lógico né? que dá. E uma coisa legal para vocês, público de vocês, é que vocês conseguem fazer o trabalho de uma maneira que, usando a Demicon Brasil e Estados Unidos, vocês conseguem convencer o cliente a parcelar praticamente 100% do imóvel dele, né? Isso é uma boa atacada, né? A grande dor do brasileiro, né, quando migra para cá, é o down payment de 35%. Exatamente. Então, fazer um mix, um híbrido dos dois, se apresenta como uma solução. Seria um barato. Muito bacana. Estamos à disposição. Obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, a gente que agradece, né, Alan? Com certeza, muito enriquecedor. E poder participar dessa aula aqui do Cartolano, quer deixar sua mensagem final também? Bruno, queria super agradecer. Eu não fiz muitos podcasts, estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando. Mesmo, mas você parecia tão profissional no podcast, tá maravilhoso. Eu achei até que ele era âncora de algum no Brasil. Cara, super natural, super à vontade, tranquilo. Mas eu queria muito agradecer. Eu estava pensando aqui, eu acho que realmente fiz muito online, né? Porque online a gente faz muito. Mas eu queria deixar assim, você perguntou quem é o Cartolano, né? E tem uma das pilares ali da Demicon, a gente fala dos valores, né? Claro. Que move muito. E eu também fiquei muito confortável de estar aqui. Bom. E esse pilar chama Corrente do Bem. Então, sempre que vocês verem ali um pilar da Demicon, a gente está sempre disseminando a Corrente do Bem. Acho que isso volta para a gente. Com certeza. Né? Enfim, eu acredito muito nisso, que a gente fazendo bem para as famílias e ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos. Muita gente, né, que está comigo hoje, né? Hoje, enfim, tem mais de 350 pessoas comigo nesse espaço todo. Somos muito unidos, né? Então, o que vocês precisarem da gente, seja para cliente, para vocês, para o Lucas, para a Gabriela, bom quem saber. vocês quiserem. Olha aí, exatamente. Independente do que puder fazer, cara, a gente está sempre, eu estou sempre muito disponível para o que for preciso fazer para a gente levar a informação correta, levar a coisa clara, porque não tenho a menor dúvida que fez chegar onde a gente chegou. Então, super obrigado mais uma vez. Mais uma vez, o prazer foi de verdade todo nosso. Obrigado a vocês. Foi um prazer ter vocês aqui respondendo bastante. Sei que o pessoal vai ter mais dúvida ainda, mas vai poder entrar em contato ou com a gente ou diretamente com eles. E mandem suas perguntas também, porque a gente com certeza vai fazer chegar neles. Com certeza. Isso aqui é o primeiro, talvez, de muitos podcasts. Pode ter certeza que a casa está aberta para vocês. Todas, com o maior prazer. Faremos em breve mais um. Obrigadíssimo, viu, Bruno? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu.